Olá, eu sou Marta Castro, fundadora da comunidade Bengalas, a comunidade de apoio a filhos de pais idosos. E a gente está com muita alegria abrindo a nossa segunda temporada de podcasts. Hoje com uma convidada muito bacana, já vou apresentar ela. Mas eu queria lembrar, para quem não nos vê há algum tempo, ou para quem está chegando agora, o que é a comunidade Bengalas. Essa comunidade surge para acolher e instrumentalizar filhos e filhas de pais idosos, nesse momento tão delicado da vida que é cuidar de quem cuidou da gente. E a comunidade Bengalas tem diversas ações, tem grupo de acolhimento que acontece virtualmente, tem um Instagram que a gente sempre publica artigos, matérias, dicas. Nós temos uma comunidade de WhatsApp, onde a gente troca informação, pede ajuda. E temos aqui o nosso podcast, onde nós trazemos convidados especialistas para tratar de algum tema que ajude a você, que é filho ou filha de pais idosos, a lidarem com esse momento e pegarem dicas de como facilitar a vida de vocês. Esse momento muitas vezes gera desgaste ou gera sofrimento, que vem, claro, das questões emocionais, de relacionamento, da mudança de vida que gera, mas muito vem também, às vezes, da nossa ignorância. Às vezes, uma dica, uma sugestão, uma diferença um olhar diferenciado pode nos ajudar nesse momento. E aí já trouxemos geriatras, psicólogo. Você que não assistiu, volta lá no YouTube do Bahia Notícias, assiste os outros episódios. E hoje a gente vai falar de ambiente. Já falamos de ambiente numa perspectiva mais de harmonização. Hoje a gente vai falar numa perspectiva muito prática de como cuidar do ambiente para que o ambiente possa cuidar também das pessoas e a gente evite maiores problemas. E para isso nós trouxemos Milena Khalid, que é arquiteta hospitalar e que também é filha de um pai idoso. Ela infelizmente perdeu a mãe, mas que tem essa vivência como pessoa e como profissional. Mas eu vou deixar que ela se apresente. Então, Milena, conte aí para a gente um pouco mais de você, para que a turma possa te conhecer. Olá, eu sou Milene Khalid. Eu sou filha de Marina e Miguel, mãe de Rodrigo, Júlia e Leonardo, uma apaixonada pelo que eu faço, que é arquitetura. Eu sou apaixonada também por cuidar. Então, eu consegui juntar os dois propósitos, a missão e o propósito, na mesma concepção, que é a arquitetura que cuida. Né? E como é essa arquitetura que cuida? É cuidar das pessoas, é cuidar dos espaços onde as pessoas ocupam. E você falou muito sobre dicas de como a gente poder organizar esses espaços, né? Eu vivencio isso e eu procuro passar isso para todo mundo que convive com idosos e também para o nosso ganho, porque a gente tem uma dificuldade de se assumir envelhecendo. E envelhecer é um privilégio. Né? Uhum. Quando a gente pensa dessa ótica, fica muito mais leve. Envelhecer é para poucos. Sim. Hoje mais do que era antigamente. Mas envelhecer tem muita coisa que é muito bom. A maturidade, a maneira de enxergar, a calma que dá no coração, a não se importar com as opiniões dos outros e seguir em frente. E enxergar a vida com muito mais amor, sem aquela ansiedade que tem na juventude. Quando a gente traz isso para os espaços, a gente também se permite se cuidar. E como é que a gente se cuida para cuidar do outro, né? Para cuidar dos nossos? Enxergando que aqueles espaços, ou se a gente vai construir uma casa, se a gente vai mudar de apartamento, se a gente vai reformar o nosso cantinho, de qualquer maneira, a gente já tem que pensar no futuro. E não um futuro para daqui a um ano, é um futuro para daqui a 10 anos. Sim. Então, assim, em dicas básicas, se você vai fazer alguma reforma, mesmo que seus pais ainda não estejam numa idade avançada, para você e para poder acolher, caso seja necessário, é muito interessante que você pense em algumas coisas. Primeiro, os vãos das portas, né? Que hoje em dia a maioria das construções ainda entregam, infelizmente, ainda não se atentaram para isso,
vãos de sanitários com portas de 60, 70 centímetros. O certo deveria ser todos os vãos com no mínimo 80 centímetros. E o que é isso chamado na arquitetura? É chamado de design universal. E o que é o design universal? É design para todos. Então, se você, mesmo que você não tenha um idoso em casa, mas você vai receber um idoso e ele precisa de uma cadeira de roda, ele não vai no sanitário, não vai passar. E é interessante que hoje a gente fala tanto de diversidade, equidade, inclusão, e essas empresas, às vezes, chegam com esse discurso para as suas equipes e não pensam nisso para o cliente, né? Que coisa. Exatamente. E isso se chama acolher, né? Cuidar é acolher. E acolher a todos, né? Então, quando a gente tem o nosso familiar que está acamado ou que tem uma dificuldade de visão, né? Como que a gente prepara os espaços para essa dificuldade de visão? A gente nem pensa nisso, né? Mas então precisa olhar a iluminação. Qual é a iluminação apropriada? A iluminação mais quente, ela dá um conforto realmente à noite. Mas para quem tem pouca visão, a iluminação mais clara, que é a que a gente fala que é 4.000K, ela amplia mais a nossa visão. A gente consegue enxergar com mais clareza, né? E é uma coisa que, assim, todos nós, até pelo advento do celular, a gente está perdendo a visão muito mais rápido do que se imaginava. Os adolescentes estão usando óculos, a gente está precisando de usar graus mais avançados com um tempo muito mais curto do que estatisticamente se via no passado. Eu vi agora recentemente num congresso que em poucos anos, acho que eles deram 5 anos, 50% da população mundial vai ser míope por conta disso. E uma coisa interessante, que uma coisa puxa a outra, né, Milene? É que a miopia, na verdade, os problemas de visão, eles também contribuem para as questões emocionais. Então, se você não enxerga direito, você tem isso que provavelmente você vai falar, mais risco, né, de se acidentar. Isso interfere na questão emocional. Você limita seu acesso, muitas vezes, a lazer, a diversão. Isso afeta o emocional. Então, uma coisa, se você cuida de um espaço, você cuida dessa visão, já vai impactar em outras coisas que a gente nem imagina. Exatamente. E cantos curvos, né? Então, se a gente já pode evitar que a gente tenha pontas, é o mesmo conceito de criança. Aí a gente fala, mas aqui é vidro. Você consegue fazer o canto moeda, que a gente chama em arquitetura, que é o canto curvinho, porque você não passa, você não se machuca. Com a idade, você vai ficando com a pele mais sensível, muito mais fininha, então você bate qualquer coisa, ela é mais difícil de cicatrizar. Então, essa longevidade, a gente tem que pensar também que a gente está preparando os espaços, não só para os nossos pais, a gente está preparando os espaços para a gente habitar. Com eles passando pela velhice, mas também nos preparando para envelhecer com muito mais tranquilidade. Essa mesa aqui é fantástica, ela é curva, então você não tem... A mobilidade é muito mais fácil. Então, pensar no design universal em todos os espaços, seja ele empresarial, seja ele residencial, é muito importante, porque isso sim é inclusão. E inclusão é a gente acolher qualquer tipo de deficiência. Eu queria chamar a atenção assim, em qualquer momento da vida, você, a gente vai ter um tipo de deficiência, seja ela temporária ou permanente, ou ocasional, né? Eu posso estar aqui, cair um cisco no meu olho, eu não consigo enxergar, eu disse, olha, desculpa, Marta, eu não estou conseguindo enxergar. E aí eu tenho que sair desse ambiente com segurança. Imagine um idoso, né, que já tem uma visão mais debilitada e ainda tem a vergonha de falar que não está enxergando direito. Porque o preconceito está ali na base, né? O preconceito, o tapete que você tem que evitar dentro de casa. Ele é lindo, ele é aconchegante. Mas para um idoso ele tropeça, né? Então você vai recolher quando você vai receber uma visita que seja de uma maioridade ou vai colocar. Então você prepara os ambientes para acolher a todos. O sanitário, uma dica de sanitário que a gente precisa da barra. E aí eu trago de novo eu tenho 55 anos, né? Para a minha idade. Quando eu falo, e aí eu tiro foto, eu digo, eu já botei a barra no meu sanitário. E como me ajudou? Eu caí e quebrei o cotovelo. Na hora de tomar banho, era a barra que me segurava. É temporário, né?
Mas eu utilizei da barra. Aí meu pai mora comigo na minha casa. No momento que eu estava com problema no banheiro dele, ele usou meu banheiro, já tinha barra. Né? Então a barra, gente, o preconceito de você ter uma barra parece que você está numa idade que você não consegue fazer mais nada. A barra não significa isso. A barra significa segurança. Lene, uma curiosidade, assim, tem essa questão do preconceito, mas eu acho que também tem uma questão da estética, né? Muitas vezes as pessoas valorizam mais a estética. Então, vou botar uma barra, fica feio, né? A gente tira o tapete da sala e tem que botar tapete, às vezes, no box, né? Para não escorregar. Aí o tapete é feio, depois vai encardindo. Então, assim, como é que concilia isso? Porque na arquitetura também fala muito de estética, né? Sim, e a gente não pode perder isso de vista, né? Quem não gosta de um ambiente acolhedor, bonito, saudável, a gente também quer ter isso. Então, uma dica que eu posso dar para sanitário, hoje está muito em evidência pisos com diâmetros maiores, sim, de 1,20 por 1,20, para a gente usar em sanitários. Mas eles precisam de recortes por causa de caimento, principalmente na área do box. Que a gente se preocupe, se for usar pisos de tamanhos maiores, ou 90 por 90, ou 1,20 por 1,20, que a gente se preocupe com o corte do caimento, para ter não empoçar a água, tá certo? Uhum. E com o que a gente chama em arquitetura, que todo fabricante é obrigado a colocar, que chama coeficiente de atrito. E o que é isso? Em áreas molhadas, ele tem que ser maior ou igual a 40. Então, pela estética, a gente fica assim, eu gosto do polido, mas um polido não é o apropriado. O acetinado, ao que é o fosco, em alguns fabricantes, ele tem um coeficiente maior que 40. Mas vai lá. É igual a gente olhar a nutrição. A gente tem que perceber isso. Porque isso evita... Nenhum piso é antiderrapante, tá? Essa ideia assim, é antiderrapante. Porque falam isso. Nem carro é antiderrapante. O pneu não é. Se tiver molhado, ele escorrega e pode bater, né? Você tem que ter cuidado. Então, é um mito. Piso antiderrapante. O piso, ele tem que ser... diminuir, mitigar o risco. E ele mitiga o risco quando o coeficiente de atrito testado, laudado, é maior que igual a 40. Ou, por exemplo, cerâmicas, pastilhas, que vira e mexe, ela volta em evidência. Ele é ótimo para áreas de piso de box. Por quê? Porque ele tem muito rejunte, e com muito rejunte você não escorrega. Né? E hoje em dia a gente já tem rejuntes que são de epóxi, que isso já é ótimo porque não propaga fungos e bactérias. E em termos de estética da barra, a gente consegue ajeitar. Por exemplo, eu mesmo tenho um nicho no meu banheiro, que eu botei de mármore branco, e o tamanho do nicho é o tamanho da barra, de 80. Então, a barra está logo embaixo do nicho. Às vezes, você nem percebe que a barra está ali. Entendeu? Mas a segurança, eu ainda, olhando para a parte estética, eu acho que a segurança vem em primeiro lugar do que a estética. Elas têm que andar juntas, sim. Mas se eu tiver que optar, eu vou optar pela segurança. Mas, infelizmente, os arquitetos não falam disso, né? Não falam. Evitam isso. Mas é um fato de que, se a gente tem hoje uma população que está envelhecendo, a gente tem que olhar para isso. E olhar para isso de uma forma muito tranquila e uma forma leve. Como é que a gente vai descobrir novas maneiras de se adequar ao design universal? Eu estou lendo um livro que eu achei muito interessante, que em 1952 foi os Estados Unidos, ele citando os Estados Unidos, fez uma cabine e não funcionava com os pilotos direito. E ele não entendia por quê. Os Estados Unidos trocou a frota toda. E ele disse assim, gente, com tanta tecnologia não consegue. Porque eles tinham feito o ombro médio, o tamanho do braço médio, e aquilo não funcionava para todo mundo. E aí fez com que a indústria fizesse o banco, que você vai para frente e vai para trás, porque cada um tem um tamanho de braço. Né? Então, são as necessidades que tornam a parte comercial atenta às modificações. Hoje se fala muito mais do que se falava antes de crianças autistas. Então, hoje a gente já vê as empresas olhando para isso. A Tramontina lançou uma mesa muito interessante que levanta e está com as divisões, com mais facilidade para eles trabalharem. Para o idoso, lançou também um garfo e uma faca, que ele é mais curvo, porque o idoso tem a dificuldade de trazer o alimento, né, daquela forma
elegante, né? Que a gente aprende, então ele é mais curvo. Então, também o comércio, também as indústrias vão se adequando e olhando para isso. Mas, para isso, a gente também tem que se manifestar, né? A gente tem que estar dizendo, olha, isso não está funcionando. A gente tem que ir para um restaurante, porque isso me incomoda demais. Me incomoda porque eu tenho um pai de 86 anos, que tem dificuldade hoje em dia de equilíbrio muito grande, ainda não usa cadeira de rodas, sem preconceito, mas assim, a gente tenta fazer com que ele tenha autonomia o máximo que ele puder. Certo. Mas ele só anda com a gente, sim, segurando, abraçado, para ele poder ter mais segurança no caminhar e não cair. Hoje, o risco de queda dele é no grau mais alto. Internamente, tudo bem. Cognitivamente, decaindo, e o risco de queda é alto. Mas os restaurantes não são apropriados. Eles não têm uma cadeira para um idoso, ele não tem uma cadeira com braço. Né? Coloque uma cadeira com braço na sua casa, na mesa de jantar, para acolher aquela pessoa que tem dificuldade de sentar. Como é que a gente levanta e senta sem apoiar no braço? Só quando a gente é jovem, né? Vamos! Verdade. Então, assim, são esses pequenos detalhes que quando a gente vai como visita, ou a gente recebe, que a gente percebe o cuidado, esse olhar para todos. Você falando aí, eu estou aqui com minha cabeça. Primeiro tem um ano que eu me mudei. Eu falei, meu Deus, porque eu não entrevistei ela antes? Para já pensar nisso, né? O marido já passou dos 60, oficialmente já é idoso, eu estou perto. Mas, repassando a casa dos meus pais, porque eles também não pensaram nisso lá atrás, não se falava nisso. Eu acho que a indústria está indo por esse caminho, Milene, porque a pirâmide etária está invertendo. Se eles não se adequarem aos idosos, eles vão perder clientes, porque o futuro é dos idosos, né? É nosso, Perfeito. Que a gente vai estar aí. Eu moro em casa e tem escada. Me fale aí um pouquinho sobre escada. Você tem que ter uma maneira de chegar lá sem a escada, né? Porque nem todas as vezes você vai. Se você quebrar o pé para você subir, você vai ter que ser carregado. Existe, sim, escadas. Eu até coloquei no meu condomínio, que a gente fez um sanitário de acessibilidade que não tinha. Meu prédio é novo, tem 10 anos, mas naquela época não era se exigido ainda. Hoje tem normas para isso. Então, a gente adequou, a gente comprou uma cadeira de roda para ajudar as pessoas que chegam e têm algum problema de locomoção. Mas para a área da piscina a gente não tinha, tem escada e a gente não tinha. Mas existe sim uma cadeira de roda que ela tem 2 rodinhas menores e que ela tem uma facilidade maior de subir escada. Tem uma instalação que você coloca no corrimão também, que é apropriado para você descer a plataforma no momento que precisa e colocar uma cadeira de roda e subir. Tem algumas alternativas. E tem a alternativa do elevador, né? Mas, assim, é acessível para uma pessoa comum ou é coisa de luxo, um elevador? Hoje, um elevador custa na faixa de 60 mil. Não é uma coisa barata. E na cidade, uma das discussões no Bengalas é que é a idade que a renda cai e as despesas aumentam, né? Então é muito difícil porque a pessoa está aposentada, quem não se programou está apertado de dinheiro e é mais remédio, o plano de saúde fica mais caro, quem tem, né? E todos esses custos. Então 60 mil ainda eu penso que é um luxo. O que é o correto? O arquiteto, na hora que for desenvolver a casa, já pensar nisso tudo. Acessibilidade. Acessibilidade para todas as fases na vida e para todos. E é interessante até essa coisa básica do corrimão, né? A casa tem umas escadinhas assim na sala e não tinha corrimão. Eu botei por conta, 1 degrau ou 2 degraus, mas eu coloquei por conta de meus pais. Acho que se não tivesse meus pais, eu nem teria colocado. Eu fui visitar uma amiga que teve neném essa semana e quando ela casou, ela foi para a casa do namorado, que era um homem solteiro, e tinha uma escada com corrimão. E ela mandou tirar o corrimão, porque achava feio. E agora ela está com um bebê e ela disse, Marta, eu tenho que botar o corrimão de volta, porque eu estou subindo e descendo uma escada sem corrimão, com o bebê no colo. Então, assim, a gente realmente não internaliza a segurança, porque eu acho que é o nosso país, né? Nosso país não pensa
muito nisso. Não, tem uma grande dificuldade de olhar para isso. De pedir, como nós, como profissionais, e olharmos laudos para ver segurança contra incêndio, que a gente vê acontecendo cada vez mais, né? A preocupação com a parte de elétrica, hidráulica, quais são os prejuízos quando são grandes. E isso também não tem repercussão na mídia, né? Então, é uma maneira, eu acho muito interessante os seus podcasts, eu assisti, porque você chama em cada um assuntos diversos e que vão abrindo a mente, né? A conscientização é o caminho. Ignorância é falta de conhecimento. E quando a gente alerta para uma coisa como um corrimão, como um tapete, você não vai esquecer mais. Quem nos ouvir não vai esquecer mais. E aí o olhar muda. E esse olhar cuidadoso, a gente leva para a vida, né? Então, a gente leva para todos os ambientes. Então, quanto mais a gente reverberar isso, mais amor a gente vai reverberar. Amor pelo outro, amor pelo próximo e autocuidado. Porque isso é uma forma de a gente se cuidar para envelhecer bem. Isso que eu dei o exemplo de que eu caí e me machuquei. Eu caí na área da piscina, eu fui olhar o piso estava correto, coeficiente de atrito maior igual a 40, e estava, mas aí eu coloquei outros elementos, que eu também sou síndica, um tapete antiderrapante na porta do sanitário, porque foi saindo do sanitário e o piso molhado que eu escorreguei. Porque, assim, não existe piso antiderrapante. Então, a gente precisa, quando olhar para uma casa, quando olhar as necessidades, é mitigar riscos. E não esquecer do afeto. O afeto no aspecto assim, das memórias afetivas, né? A gente fala muito que as casas elas têm que ser simplistas para envelhecer, para a gente poder se locomover. Mas essa simplicidade não está na anulação do que para você é a memória afetiva. Né? Eu mesma tenho uma parte da minha decoração herdada de minha avó, uns móveis antigos, mas que pode vir o arquiteto que for, o mais famoso, eu falo, isso aí não mexe, porque é memória afetiva. E aí tem essas coisas que antigamente tinha muita decoração, né? Era aquela coisa, hoje é mais minimalista, então tem aquelas mesinhas, como é isso? Então não pode não precisar se desfazer, né? Eu já estava com medo. Faz o quê com isso? Você procura um canto que ela não vai atrapalhar a circulação. Que você, em um momento que tiver com pouca visão, de noite, que é no sanitário, o caminho tem que estar livre. Você pode fazer uso de iluminação que seja com sensor. Na hora que você passar, ele já acende. Que hoje isso aí até está num custo muito barato. Tá muito acessível. Alarme, né? Aquele alarme também que você bota na tomada. Antigamente você tinha que passar fio, hoje em dia você tem um alarme. Então, assim, se você está com seu pai, está em casa, seus pais foram dormir, passar o fim de semana na casa de praia, coloca aquele alarmezinho, bota na tomada e tem um sensorzinho na mão. Ó, mãe está aqui debaixo do travesseiro. Se você precisar de qualquer coisa, aperta, vai tocar lá no meu quarto. E aí você vem e dá uma ajuda para ela levantar de noite para ir no banheiro, já que ela também não conhece muitos espaços. Conhecer, dar uma disfarçada, se você leva seus pais para um outro ambiente que ele não tem. Ai, pai, bora conhecer aqui esse ambiente? Vamos, mãe. Aí ela vai reconhecer. Importante reconhecer os espaços. Né? Você vai passar um fim de semana na casa de alguém, ou num hotel, ou numa pousada. Aquela passeada, a gente não pensa nisso, né? Não pensa. Mas vamos levar eles para reconhecer, vamos mostrar onde é a portaria, vamos mostrar como é que desce para a área da piscina. O reconhecimento é enxergar de uma forma tranquila, porque isso é um disfarce, né? A gente está ali mostrando a ele para ele se situar e ver como ele está se situando, quais são os riscos. Sim. Porque você faz o reconhecimento, quais são os riscos que o idoso está correndo naquele ambiente. E aí você vai, com jeitinho, mitigar aquilo. Meus pais também têm dificuldade de locomoção e eu percebo que eles saem cada vez menos de casa, né? E muitas vezes as pessoas, foi uma discussão que teve aqui, quando nós entrevistamos Alan Santos, que era um fisioterapeuta, que a gente, às vezes, tem medo de levar para a rua por conta do risco de queda, quando os maiores riscos estão na própria casa. Então, se eles saem menos, essa casa, eu entendo que precisa estar mais cuidada, né? E, agora, uma preocupação que eu tenho no Bengalas é que, quando a gente fala dessas coisas, são muito óbvias para as pessoas que têm condição. E eu sempre me pergunto, meu Deus, e aquela pessoa, né, que
está com um idoso dentro de casa, numa casa apertada, num prédio que não tem elevador, por exemplo, e para levar o idoso no médico tem que carregar, subir e descer a escada. Ou aquela pessoa que mora numa casa com poucos cômodos, que ali está todo mundo junto e misturado. Então, isso assim, é algo que tem me mobilizado, né? Essa visão da arquitetura universal, como é que ela chega para uma camada mais simples da população? A gente tem que pensar que assim, a camada ela tem uma dificuldade até de chegar na casa dela, né? Hoje em dia é o transporte. É verdade. Né? São ladeiras, são áreas que não têm saneamento básico. Então, ela está com aquela dificuldade de chegar no espaço dela. Então, se os nossos pais, que a gente... eu gosto muito de uma frase que Jussara fala da Inova, que diz assim, o tamanho do nosso privilégio é o tamanho da nossa responsabilidade. Então, nós, privilegiados, que a gente sabe, eles já se sentem com mais dificuldade de querer sair. Imagine um idoso que mora na periferia. Ele vai sair muito menos, né? Para conseguir gente para poder transportar ele, para fazer essa locomoção, que é tudo muito mais difícil. Também me sensibiliza demais isso. Então, assim, vamos pensar sempre vem de dentro para fora. Então, vamos pensar primeiro no núcleo deles da casa. Eu trabalho muito esse pensamento com as cuidadoras de meu pai, porque eu converso muito com elas. E aí eu também digo, vem cá, como é que você está fazendo? Como é que você está cuidando do seu espaço? Como é que você está dormindo? Para você cuidar do meu pai, você tem que dormir bem. Sim. Né? Quem é que você toma conta na sua família? Então, se você tem um idoso dentro de casa, você tem que olhar para essas coisas do sanitário, da locomoção, da cama, da altura da cama, para ele não ter dificuldade de se levantar, a altura do sofá. Gente, a cama box é linda e maravilhosa, mas um idoso numa cama box não consegue sobreviver durante uma semana. A altura de 75 centímetros de uma cama box, com colchão maravilhoso, é muito alto, entendeu? Então, a gente tem que adequar o que a gente conseguir fazer para diminuir o risco de queda, porque uma das grandes... a fatalidade dos idosos são com queda, porque eles já têm os ossozinhos mais frágeis, para recompor isso, um fêmur. Então, vamos olhar para isso, para a queda. Tem uma medida, Milene, assim, porque eu vejo minha mãe, quando está com a gente, reclama que a cama é muito alta e o sofá é muito baixo. Sim. Como é que a gente vê essa medida ideal? Qual é o tamanho? Tem até pela parte do corpo, não sei se a gente tem para facilitar... Eu não acho que tenha uma medida ideal, até porque sua mãe pode ser baixa e seu pai pode ser alto. E os dois vão estar dormindo na mesma cama, provavelmente. Né? Assim, sim, então, é difícil você ter uma cama ideal. Mas, assim, o que eu observo muito, eu troquei o sofá lá de casa também por causa de meu pai, porque ele levantava bem e depois ele passou a ter dificuldade mais de levantar sozinho. Hoje ele está levantando sozinho. Porque a sua perna não pode estar abaixo dos 90 graus. Né? Essa é a posição. Então, você tem que estar um pouquinho para você fazer esse esforço para levantar. Esse treino de levantar é uma das coisas que a fisioterapia mais trabalha no idoso, é isso. Então, assim, a cama é difícil você ter esse parâmetro, mas 45 centímetros, que é a altura de um sofá, em média, a cama também é ideal, porque você está deitada, você vai levantar, você vai fazer o mesmo movimento que você está no sofá. 75 já é altura de mesa. E tem cama box que chega a 75 de altura. Né? Então, não tem como você vai cair da cama. E a cama box também sem cabeceira ou sem pé, que algumas pessoas não botam, né? Às vezes não tem nenhum espaço mesmo para botar uma cabeceira ou um detalhe no pé, ela fica sem o apoio. Também eu acho que isso pode ser um risco. Eu coloco apoio. Eu indico logo e cedo. Existe? Tem aquela barrinha que você bota embaixo do colchão, sim, que abre e fecha, que você usa para criança. Eu uso para meus pais e indico para os idosos também. Ah, legal. Tem uma tia minha que caiu da cama e ela passou a usar. Porque de noite, você rola também. E aí, com a cama alta, você rola e termina se machucando. Então, é um apoio que ele levanta. Então, o que a gente fez? Aí vem as memórias afetivas. A gente tinha um sino, que era da minha avó, da fazenda da minha avó, que estava lá em casa. A gente tinha 2 sinos. Um sininho que a gente brincava, tal, e eu tenho um sino que é pendurado, porque toda vez que tem evento, eu toco o sino. Digo, a energia tá boa. Memórias afetivas. E aí a gente fez assim, eu digo, mas aí meu pai vai levantar e a gente não vai ver. Você não está 24 horas sentada olhando. Botamos o sino do lado. Então, quando ele levanta e que apoia,
ele bate e o sino toca. Olha, que e aí a gente vai, você levantou, e aí vamos. Então, assim, a gente vai montando estratégias. E ele não se incomodou porque o sino é uma memória efetiva. Se fosse outra coisa, talvez ele se incomodasse, né? Mas, então, você vai conversando, percebendo como quais são as deficiências que vão acontecendo ao longo do tempo. E se preparando. Eu passei agora com essa gripe macetando. Meu pai pegou a gripe, ainda bem que foi leve, mas ele teve uma queda cognitiva muito grande. E eu disse, ai meu Deus, eu faço as lobas, eu faço terapia de vez em quando. Eu digo, eu tenho que voltar, porque eu tenho que me fortalecer. Porque é inevitável. Até a gente conversava nos bastidores, né, sobre... Aqui o tema é o externo, mas da importância desse preparo interno, né, de cuidar desse ambiente que está aqui dentro, desse coração, dessa alma, desse espírito, para lidar com isso. Então, aí, saindo um pouco da Milene arquiteta para a Milene filha de pais idosos, o que é que você vivenciou e poderia ajudar a quem está nos ouvindo a refletir um pouco? Eu cuidei de minha mãe durante 5 anos, que minha mãe teve câncer, faleceu de metástase. E eu fui quem chegou assim, junto para cuidar dela, operar, e ficou comigo na minha casa. E foi uma grande revolução na casa, né? Aí ela fazia assim, minha filha, você está desarrumando sua casa toda. Eu digo, mãe, não tem problema, porque tira box. Porque entra primeiro com a cadeira, mas depois não cabe mais. Tira o box para poder fazer. Não estava mais passando para rodar. Vamos tirar o vaso. Tem outro sanitário, usa o vaso do outro sanitário, mas a gente vai dar o banho. No final, minha mãe estava na sala, porque, assim, para mim, me incomodava deixar ela no quarto, sozinha na cama hospitalar, porque aí troca, bota a cama hospitalar. E eu digo, não tem problema, eu acho que isso foi uma grande dádiva, poder me libertar dessa estética, naquele momento que o principal não era a estética. O principal era acolher ela naquele momento, né? Então, ela estava ali sempre perto da gente. O tempo todo na sala, participando, puxava a cama para almoçar junto com a gente, até os últimos dias, até o dia que ela partiu na minha casa. Eu também vi um podcast que você fez de cuidados paliativos. Sim. É um grande preparo, né? Então, minha mãe, eu já tinha, como eu sou arquiteta na área hospitalar, então eu vivencio muito isso nos hospitais, né? Então, eu já fiz projeto de UTI, acabei de fazer uma UTI neuro, agora lá no Hospital do Subúrbio também. Então, eu converso muito com os médicos, eu lido bem com isso. E aprendi, foi cuidando de minha mãe que eu aprendi a lidar melhor com a morte. Morte é vida. A gente falar de morte, eu falo de morte hoje em dia, nenhuma tranquilidade, porque eu aprendi a viver melhor falando da morte, acolhendo ela como uma amiga. Agora, se perguntar, quer ir? Não quero. Né? Mas eu sei que ela está aqui. Qualquer momento isso pode acontecer. Então, eu quero viver bem. E meu pai, hoje, ele passou, quando minha mãe faleceu, a morar no mesmo prédio. E quando eu vi que ele não tinha mais condição, cognitivamente, de morar sozinho, ele fazia as refeições com a gente e tal. Mas chegou uma hora que eu disse, não dá. E ele veio, eu me mudei, ele foi morar com a gente para acolher ele nesse ambiente. E hoje, assim, para mim, é muito tranquilo. Eu não vou te dizer que é pesado. Nas minhas terapias, perguntam assim, me fala porque é pesado para você. Hoje não é. Não sinto mais isso. Porque eu já me trabalhei muito. Eu sinto que eu tenho que me preparar para esse processo dele de envelhecimento. Porque ainda me causa surpresa. Tem uma hora que eu digo, olha, a conta dele está quietinho hoje, nem está conversando direito. E aí... Você sente, mas isso é empatia, isso é amor, né? Mas eu estou preparada para a finitude. Eu estou preparada para a finitude. Então, a gente se diverte muito, joga dominó, que eu acho também que é muito interessante. Meu pai sempre jogou dominó com os amigos na pracinha. Ele ia, encontrava com os amigos, tem a turma. Então, todo ano eu faço aniversário, trago os amigos, eles participam. Todo dia ele joga dominó com a cuidadora. É um momento de encontro meu, dos netos que chegam, que moram fora, que vêm. Meu avô ainda ganha de mim do dominó até hoje. Então, são esses encontros e nesses aprendizados é que fica mais leve a vida. E saber que, aos 86 anos, ele ainda me ensina muito.
ele ainda me ensina. Meu pai era muito bravo. E hoje ele é muito doce. Hoje ele me fala, eu te amo, eu peço a bênção. Aí ele gagueja, ele faz, Deus te abençoe. Quanto Deus é esse? Eu estou cheia de Deus. Ele dá risada. Então, assim, a gente tem que transformar, isso eu aprendi com a minha mãe, dor em amor. Então, eu acho que essa é a grande lição que ela deixou e a minha grande meta. É transformar tudo que me causa uma dor. Como é que eu posso transformar isso em amor? E cuidar, a arquitetura que cuidar desses espaços, também para mim é curativo. Uhum. Porque é uma forma que eu estou doando o que eu aprendi na minha profissão para ajudar outras pessoas a terem uma vida de melhor qualidade, né? De pensar nos espaços como parte dela e que aquilo vai facilitar a vida, na organização, no afeto. Então, se eu fosse fazer seu projeto, você me dissesse, olha, eu quero... Isso aqui tem um significado da minha avó, eu dizia, vamos escolher um lugar especial para essa peça, porque quando você olha para ela, ela te traz tanta coisa boa que ela tem que ser, ela não pode estar num canto, ela tem que estar como um elemento central, porque ela que te dá a vida. Então, eu tenho os porta-retratos com a família de meu pai, com a mãe, logo na frente, do lado da televisão, porque eu sei que ele olha ali os irmãos dele e aquilo traz ele, resgata muita coisa da infância. E o geriatra dele me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, meu pai sempre foi caladinho, mas cada vez ele fica mais calado. Aí ele disse assim, eu que estou acostumada, eu vejo que eles gostam de ficar com as lembranças deles. Ah, que bonito. Né? Que então, a gente cultivar boas lembranças durante a vida é uma forma de a gente envelhecer bem. Porque vai chegar uma hora que a gente só vai ter acesso a isso. Por isso que o Alzheimer, você perde as memórias recentes, né? E você fica com as memórias antigas. Né? Então, que bênção se essas memórias antigas a gente puder fazer ao longo da vida, que elas sejam prazerosas e que a gente possa, lá na frente, trazer ela e ter um olhar mais generoso para com a vida, né? De gratidão mesmo. Então, quando eu te conheci, eu conheci Milene assistindo uma palestra dela num evento e depois fui atrás do contato. Você estava apresentada como arquiteta hospitalar, sim, mas você trouxe tanta coisa sobre as casas. Você também atua como arquiteta residencial? Sim. Né? Atuo e cada vez mais com pessoas migrando, dos 55 mais. Uhum. Eu até no meu Instagram está lá, 60 mais, porque é uma área que muito me cativa. Por quê? Porque esse olhar que eu adquiri durante mais de 20 anos na área de arquitetura hospitalar faz que eu enxergue os espaços de uma maneira diferente e tenha esse cuidado. Agora mesmo eu estou fazendo um apartamento de um casal, já com 60 mais, e que eles ficam assim, ficam encantados, porque me preocupa, eu digo, daqui a 10 anos você vai me agradecer. Ele, é mesmo. Porque você tem que ter pensar nesse futuro. Até porque eu quero que eles envelheçam bem, né, que não seja por causa da arquitetura que eles vão ter algum risco dentro da sua própria residência. Então, agrega demais. A arquitetura hospitalar agrega demais esse olhar para as residências e para as áreas corporativas também. Que as áreas corporativas, eu vejo o cuidado muito forte na indústria, mas eu vejo o cuidado beirando o zero nos espaços, tipo escritório, né? Muitas vezes até com coisas óbvias como fio passando. Tudo. Então, a gente poder... porque também tem essa crença assim, de um ambiente mais jovial. Mas essa é uma outra discussão, outra história, né? Da melhor idade, como contribui com sua sabedoria nos ambientes corporativos. Eu queria te falar de um ambiente corporativo até, que eu vi no Instagram, que eu achei, meu Deus, como que isso pode acontecer? Uma pessoa que tem problema de audição, que foi adquirido, ela não nasceu com problema auditivo, mas ao longo do tempo ela teve um problema auditivo, e o chefe continuava mandando áudio para ele pelo WhatsApp, entendeu? Então, onde está essa sensibilidade? Sim. É a sensibilidade para com o outro, né? Então, os espaços, eu digo sempre assim, não são as pessoas que são deficientes, são os espaços que são deficientes. Os espaços precisam estar preparados para todos,
Porque pode ser eu estar aqui hoje dessa forma e amanhã não está mais. E aí eu vou mudar de casa, vou mudar de espaço. E nas áreas menos privilegiadas, né? Nas áreas de subúrbio e tudo, tem que ter esse olhar da urbanização também, né? E de dentro de casa. Como é que vai acolher esses idosos? Eles envelhecem menos do que a gente, até por causa do saneamento, da parte de alimentação. Mas, assim, não é isso que a gente quer, né? A gente quer que todos tenham o privilégio de envelhecer. É verdade. Então, é uma questão assim, que realmente precisa vir para a pauta das políticas públicas. Sim. Né? Porque no privado a gente ajuda, mas não esgota, não dá conta. Exatamente. Mas, enfim, o papo está ótimo, mas sempre olhando aqui o relógio. Como é que o pessoal te acha? Quem tiver aí, quem está aí com 60 a mais e quiser consultar o trabalho de Milene, onde é que eles te acham? No Instagram, Khalid, K de quilômetro, A de amor, L de luz, I de ideia e D de Deus. Ponto arquitetura. Khalid, ponto arquitetura. Ponto arquitetura. E a arquitetura que cuida. Pronto, a arquitetura que cuida com uma pessoa que vocês já viram que cuida também, né? Então, queria super te agradecer, Milene. Foi um papo ótimo, acho que bastante esclarecedor para a nossa audiência. E convidar você que está nos assistindo para seguir escutando os podcasts Bengalas, porque a gente sempre está trazendo coisa boa, útil, para facilitar a sua vida. E eu acho que você falou aí de Deus, de amor, não só facilitar a vida, mas para que a gente tenha uma vida de mais qualidade, de mais carinho, compaixão, né? Isso. E muito obrigada por essa oportunidade, tá? Amei participar do seu podcast e espero contribuir cada vez mais para que a gente tenha uma vida mais saudável e rica de amor. Reverbere amor, né? Então, fica aqui o convite para, se um dia você puder participar do grupo de acolhimento e tirar as dúvidas que as pessoas têm, né? Já que você ofereceu, eu agradeço. E, gente, quem quiser também acompanha a Comunidade Bengalas no Instagram, @comunidade_bengalas. Sempre tem artigos, sempre tem dicas lá para vocês. E sempre a gente está informando quando tem um novo podcast no ar. Até o próximo. Muito